professor Juliano Colombo e nós vamos iniciar então os nossos estudos aí nesta fase preparatória, né, para o concurso da PGE aqui do estado do Rio Grande do Sul, onde vamos trabalhar diretamente aí com o trabalho jurídico, né, preparando você na parte de direito tributário inicialmente e posteriormente no âmbito do processo civil, né? Então vamos iniciar a aula de hoje trabalhando com o direito tributário e posteriormente vamos aprofundar então em alguns casos do processo civil. Claro que para estudar então o trabalho jurídico e fazer esse sistema, a parte processual e a parte tributária elas vão se entrelaçar aí, né? Então, se a gente vai hoje, vamos fazer uma peça, né, no âmbito aqui do direito tributário, isso vai entrelaçar e exigir também o conhecimento para o direito tributário e o processo civil. Bom, vocês têm juntamente com este vídeo aí um material que é disponibilizado para você, então tenha ele em mãos aí, ou abra na tela, né, para a gente conseguir enfrentar exatamente aquilo que poderia ser questionado para você, né. As questões que a gente vai trabalhar ao longo das aulas de tributário e processo civil, por vezes são questões hipotéticas e de outras formas a gente vai pegar questões que também já caíram no ambiente de concursos públicos, né, nestas fases aí mais elevadas em concursos públicos de ponta, certo? Ultrapassado então essa segunda fase do teu concurso aí da PGE, nós vimos que, de certa forma, em direito tributário, as questões cobradas aí pelo teu examinador, né, o Andrei Veloso, ele basicamente retratou um conhecimento do Código Tributário Nacional e também parte de conhecimento doutrinário e jurisprudencial. Se você observar assim no âmbito da segunda fase, caiu uma questão sobre a norma geral anti-elisiva, né? Então a elisão fiscal, exigiu o conceito de propósito negocial, o conceito próprio do abuso de direito, quando poderia eventualmente aí considerar uma elisão, um planejamento tributário chamado de planejamento tributário agressivo, né? Esta é uma questão que permeia tanto o Código Tributário quanto doutrina e jurisprudência. Depois nós tivemos uma questão que também envolveu o sigilo de dados, né, o sigilo, as informações fiscais dentro dessa categoria, e uma questão também que envolveu o ICMS, né, basicamente aí no âmbito do diferencial de alíquota, uma questão que você conseguia resolver pela própria pelo próprio código tratado, né? E inclusive nas aulas aqui no preparatório para a segunda fase a gente trabalhou com diferencial de alíquota, trabalhamos também com a norma geral anti-elisiva. Claro que é difícil a gente acertar na mosca o que pode cair ou o que não pode cair, né? Mas dentro do edital a gente vai tentar te preparar bem aí para aquilo que tu pode enfrentar na hora da prova, né? Sabendo que basicamente nós vamos ter um trabalho jurídico ser relacionado ao direito tributário de uma matéria atual, uma matéria que nós já tivemos talvez algum julgado jurisprudencial pedindo a elaboração própria de uma peça. Então a gente vai trabalhar nas minhas aulas com peças tributárias. O direito tributário e também o processo civil é muito ligado à parte da elaboração de peças, né? O trabalho jurídico propriamente. Então você vai ver que toda a nossa aula ela é iniciada a partir de uma questão, né? Então nós temos uma propositura de uma questão e eu vou te dar, nessa primeira aula a gente demora um pouco mais, eu vou tentar te passar exatamente quais são as técnicas que tu pode utilizar para construir uma resposta cabível e depois partir para a elaboração desse trabalho jurídico, certo? Eu sou advogado, advogo na área do direito tributário, né? Sou formado também em ciências contábeis pela URGS, a gente vai ver alguns tópicos relacionados a tributário que tem um envolvimento com financeiro, com contabilidade, são alguns conceitos, claro, dentro do edital, mas alguns conceitos um pouquinho mais difíceis em termos de substituição, crédito tributário, compensação. Isso é importante preparar bem aí para tentar enfrentar, né, todo esse aspecto que tu vai viver na hora da prova. Também durante as aulas aí a gente vai passando não somente peça, mas também a discussão acerca das teses que podem ser questionadas. Então, tem em mãos o material e a gente vai aprofundando bastante. Sobre o teu examinador, né,
nós temos uma obra que eu acho referencial dele, que é a Constituição Tributária Interpretada, que é esta aqui, né? Ele tem alguns conceitos bem importantes na parte constitucional, embora se a gente possa pensar assim, no âmbito das questões, nós tivemos da segunda fase, nós tivemos uma questão que trabalhou diretamente com a parte constitucional, que era do diferencial de alíquota, você encontrava na Constituição, né? Esse livro dele não tem CTN, né? É só a Constituição na parte do Sistema Tributário Nacional. O que é importante? A parte de ICMS, né? Então a parte de ICMS ela é importante em termos de conjugação. Na verdade, sendo ele juiz federal, a matéria de jurisprudência ela é fundamental em algumas ocasiões aí do teu material e das nossas aulas. Eu vou citar então partes do livro dele, sempre pensando assim, ó, numa segunda fase, num trabalho jurídico, ou até mesmo posteriormente na fase oral, o importante não é só acertar, o importante é saber colocar as expressões adequadas, né? De repente, na segunda fase tu já viveu isso, às vezes tu pensa que acertou, mas não acerta. Por quê? Porque o examinador está pensando em expressões determinadas, em expressões colocadas especificamente, né? Quer dizer, não é somente acertar, é acertar a expressão, o saber como colocar. Isto é fundamental no ambiente aí desta tua fase. Para isso é leitura e treinamento. Então a gente vai ver um pouquinho de doutrina, um pouquinho de ementa e elaborar as peças processuais. Como eu falei anteriormente para vocês, as aulas sempre começam de um caso, né? E aí a gente vai trabalhar a partir do caso que está na tua página número 1 aí, né? Que é o nosso trabalho jurídico, certo? Bom, eu comecei com um caso um pouquinho mais leve, assim, para a gente conseguir começar a elaborar a peça processual e já pensar em termos de sistematização, como eu faço uma resposta. Numa fase como essa, você não pode perder tempo também, né? Então, tem que aprofundar os temas e tentar ler uma vez, duas vezes o enunciado e já conseguir entender, né? A melhor forma que eu vejo, assim, dentro do histórico de pessoas que fazem concursos, que são aprovadas, depois a gente conversa com elas e tal, né? É a ideia de você ler uma questão, uma proposta de peça e já começar a desenhar o esquema dela. Então você vai lendo e vai desenhando. Eu sei que muita gente gosta de sublinhar, né? Às vezes o sujeito sublinha tudo, né? Aliás, né? Quer dizer, ele só pintou a questão, ele não realçou nada, né? Eu até costumo brincar que aí o candidato é um pintor, né? Então ele estava branca e ele colocou verde, né? Então toda a questão, porque ele acha tudo importante. Eu acho a melhor técnica para você fazer, né, é ir desenhando e fazendo o teu esquema a partir de cada frase que tu vai lendo. Porque todos os elementos podem ser importantes. Então tu vai lendo e desenhando, depois tu faz todo o fechamento aí. Não importa o modelo que eu vou colocar, importa a forma como você vai fazer, certo? Que é para tentar entender determinada peça processual e como isso se enquadra. Então vamos lá. O trabalho jurídico está na tua página 1, parte aí de uma peça processual. Bom, ele começa assim, ó, Empresa Alfa Limitada, com sede em Porto Alegre. Então nós temos aqui, né, Empresa Alfa, e é exatamente isso que eu recomendo que você faça na hora da prova. Você leu Empresa Alfa, desenha num esquema teu aí em Empresa Alfa, ao invés de sublinhar a palavra Empresa Alfa, que de nada vai adiantar, né? Então, Empresa Alfa, aí ela tem sede em Porto Alegre, né? Rio Grande do Sul, efetiva produção de softwares de informática. Então ela tem aqui software, né? Faz softwares de informática, tendo como destinatários clientes que encomendam seus produtos e exigem personalização para atender às suas necessidades. Então, ela faz softwares de informática e tem como destinatários, né, vende seus produtos para clientes. Esses clientes, eles realizam a encomenda de produtos e exige personalização. Então, encomenda e personalização. Certo? Essa é a ideia aí da atuação.
ele exemplifica, são escritórios de advocacia, clínicas médicas, supermercados, entre outros, que solicitam tanto o desenvolvimento quanto a manutenção do software vendido. Então você tem aqui, ó, claro que às vezes algumas coisas não vai importar, mas vai te ajudar bastante, né? Escritórios de advocacia, clínicas, vou colocar aqui, né, que é o supermercado, entre outros que solicitam desenvolvimento como manutenção. Quer dizer, o que essas empresas estão solicitando aqui? Desenvolvimento do software e a manutenção. Certo? Então tá, veja a virtude do nosso trabalho até agora. A gente leu 6 linhas e já desenhamos e conseguimos entender. Senão eu vou ler tudo e não vou entender nada. Eu vou ler tudo outra vez e não vou entender nada. Eu vou ler de novo e não vou entender nada. Eu vou perdendo tempo. Na 4ª vez que eu estou lendo, eu já estou desconfiando que eu sou burro, porque eu não entendo nada, né? Na 5ª vez é cheio de informação, quer dizer, é melhor antes de fazer tudo ir desenhando. Então você tem a empresa Alfa, que ela vende softwares para clientes que fazem encomenda e exigem personalização, que são advocacias, clínicas, supermercados, e exigem dela desenvolvimento e manutenção do software vendido. Em virtude do sucesso da empresa e pela excelência do trabalho, a empresa Alfa resolve desenvolver um software padronizado. Então vamos parar aqui. Ela diz assim, ó, deu sucesso lá a empresa, tá sucesso, uhul, tudo certinho e tal. Aí nós temos, a partir desse sistema, ela resolve vender um software padronizado. Resolve desenvolver um software padronizado. Então tá, software padronizado. De controle de caixa, a ser vendido em livrarias, lojas de informática. Então, o objeto do software é controle de caixa. Dá para ver assim, é um software financeiro, né, que vai ser vendido em livrarias e lojas de informática, tá? Entre outros estabelecimentos, alcançando considerável montante de vendas nos meses de janeiro a junho de 2008. Então, em janeiro a junho de 2008, vendeu bastante esse produto aí, né? Vendas. E aqui já é interessante que, se você está começando a fazer a questão, você já considera um fator relevante. Num primeiro momento, dizia que ela desenvolvia softwares para clientes por encomenda, personalização, e aí eu tenho manutenção e desenvolvimento. Aqui já aparece a palavra venda. Se já aparece a palavra venda, eu já estou fora de um mero serviço, eu já estou vendendo, já estou comercializando. Certo? Então esse é o tópico importante. Em julho de 2008 o programa não foi mais vendido, pois ficou obsoleto. Quer dizer, em julho já não tinha mais venda nenhuma. Tá? Fim, já não fez mais as vendas. O bombou aí de janeiro a junho de 2008. O fisco estadual, percebendo a quantidade de vendas do software no primeiro semestre de 2008, então aí entrou o fisco, né? Ele percebeu o montante de vendas, né, no primeiro semestre, vendas no primeiro semestre de 2008. O que o fisco fez? Né? Efetivou a fiscalização da empresa Alfa, sendo lavrado auto de infração com a Constituição do Crédito Tributário na monta de 4 milhões, a títulos de ICMS com sectários legais. Então deu para ver que a Alfa não pagou nada, gerou 4 milhões de ICMS. E isso não foi só um achismo da Fazenda Pública, ela lavrou um auto de infração. Que poderia significar aqui, poderia ter dito já um próprio lançamento tributário, mas ela lavrou um auto de infração, sendo este lançamento efetivado em dezembro de 2013. Então foi dezembro de 2013 que nós tivemos este auto de infração, certo? Aí diz assim, ó, empresa Alfa Limitada inconformada com a tributação, pois sobre o total do seu faturamento pagava ISS para o município de Porto Alegre. O que aconteceu? A empresa Alfa realmente não está contestando que foi pago o valor de ICMS, né?
realmente ela considera que não pagou, porque ela pagava ISS, né? E esse ISS era pago para o município de Porto Alegre, e, portanto, como ela não concordou com este auto de infração, com este lançamento tributário, ela ajuizou uma ação anulatória de débito fiscal. Então nós temos agora o seguinte sistema, aí começou a judicializar o problema, né? Nós temos a empresa Alfa Limitada, que ajuizou uma ação em face do Estado do Rio Grande do Sul, né, da Fazenda Pública, então, né, Estado do Rio Grande do Sul, anulando o débito fiscal, falando e exigindo, então, a inexistência da relação jurídica tributária em virtude de constituir serviço tributado pelo ISS. A base aqui desta ação anulatória é a de que, a partir do elemento em que foi constituído aquele crédito tributário, e, portanto, agora o crédito foi lançado pelo fisco estadual e a Fazenda Pública entende que não é devido em virtude de ser um serviço, inclusive dando fundamentação para isso, né, dentro da estrutura da Lei Complementar 116 de 2003, indicando o item 1.05. que diz respeito, guarda relação com licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação. A ação tramitou na primeira vara da Fazenda Pública do Foro da Comarca de Porto Alegre, né? Então, primeira vara da Fazenda Pública. Essa é a ideia aí. A ação tramitou na primeira vara da Fazenda Pública. E após manifestação da Fazenda e longa dilação probatória, quer dizer, rolou, já tive manifestação da Fazenda, teve todo o procedimento, né? Perícia, então vamos colocar aqui porque são pontos importantes. O que nós tivemos aqui? Provas, perícia e manifestação. Veja que não é fácil engolir um caso como esse, né? Você tem que retratar todos os elementos e indo desenhando aí os tópicos, né? E longa dilação com perícia no software, o pedido foi julgado procedente. Então foi julgado procedente o pedido da Alfa, né? Procedente. Bem, por que o pedido foi julgado procedente? Em virtude do julgador monocrático, o juiz de primeiro grau, então, entender pela decadência do crédito tributário. Veja que ele nem entrou no conceito de serviço. Ele afirmou decadência do crédito tributário, do CT aqui, decadência do crédito tributário. Aí aplicou o artigo 156, né, que é decadência é causa de extinção do crédito tributário, bem como o artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional, certo? Código Tributário Nacional. E condenou a Fazenda Pública em custas e honorários, tá? Vou botar aqui honorários. E aí publicou a decisão, né? A intimação da sentença foi feita no dia 3 de fevereiro de 2015, que era uma terça-feira. 3 de fevereiro de 2015, terça. Alguns dados da questão eles são adaptados, né? Para ficar um pouquinho mais difícil, talvez, né? Certo? Essa é a ideia. E aí você deve mover no último dia do prazo. Bom, esse é o nosso problema aí. Fixa aí na tela, então. Aí agora, depois que você faz isso, né, dentro da estrutura da peça, tu vai lendo a figura aí do trabalho jurídico e olhando para o teu sistema, né? Claro que esse aí é um rabisco que eu fiz, você pode fazer o teu rabisco. O grande elemento é conseguir entender o que está acontecendo aqui. Então, olha só, aí eu vou lendo ali e penso, a empresa Alfa com sede em Porto Alegre efetiva a produção de softwares de informática. Beleza, é isso que eu fiz lá. Empresa Alfa, Porto Alegre, software. Tendo como destinatário clientes que encomendam os seus produtos e exigem personalização. Então você tem encomenda e personalização, nós colocamos lá.
para atender às suas necessidades. São escritórios de advocacia, colocamos, clínicas médicas, supermercados, entre outros, que solicitam desenvolvimento como a manutenção do software vendido. Então os dois estão colocados ali. Em virtude do sucesso da empresa e pela excelência no trabalho desenvolvido, a empresa Alfa resolve desenvolver um software padronizado de controle de caixa. Então ela desenvolveu lá software padronizado de controle de caixa para basicamente aí atender, né, os requisitos, as exigências desta, vamos dizer assim, deste novo mercado que ele estava abrindo. E aí vendeu os produtos, né, em lojas, estabelecimentos e tal. E vendeu bastante em janeiro a junho de 2008. Aí a questão diz lá que vendeu bastante, mas em julho já não vendeu mais nada, como o próprio da informática, não fez lá, era uma padronização, botou lá na prateleira e era isso, né? Aí ninguém mais comprou, não vendeu, não tem fornecedor e tal. O fisco estadual, percebendo a quantidade de vendas do software no primeiro semestre de 2008, então vendeu bastante, né, efetivou a fiscalização da empresa, sendo lavrado auto de infração. Beleza, então primeiro semestre, lavou o auto de infração em dezembro de 2013, né, o lançamento tributário. Constituiu o crédito, aí a empresa Alfa entrou com uma ação anulatória de débito fiscal. Ele não diz basicamente qual foi a defesa aqui da Fazenda Pública, diz que a Fazenda Pública se manifestou, né? A alegação da empresa Alfa é que o item 1.05 do anexo à Lei Complementar 116 de 2003, que é uma lei do ISS, afirma que isso seria um serviço, né, de informática e tal, né, todo o critério aí. Foi feito prova perícia e veja que o juiz ele deu uma patada aí que não atendeu nenhum nem outro, né? Ele afirmou porque a empresa Alfa nem falou em decadência. E aí o juiz da primeira vara da Fazenda Pública afirmou que era procedente em virtude da existência da decadência. Quer dizer, eu entrei para anular um débito afirmando que ele não era débito de ICMS, porque isso era configurado como serviço. O juiz, atento à peculiaridade dos autos, nem analisou a questão se é serviço ou não, ele simplesmente afirmou que decaiu o direito de lançar, já estava decaído no momento da constituição do crédito tributário e, portanto, aplicou 156.150, parágrafo 4º CTN, condenando a Fazenda Pública em honorários em uma sentença julgada procedente em 3 de fevereiro de 2015. Aí coloca para você resolver, né? Você, como procurador do Estado, passe na prova. Essa é a ideia aí, né? Bom, diante disso, você reserva uma folha para fazer isso aqui, né? E aí eu recomendo assim, mas se não cair tributário, cair processo, outro, acho essencialmente importante, né? Há 10 anos eu dou aula no verbo jurídico em segunda fase de concurso e tal, eu vejo que todo aluno gosta, diz, o que me salvou foi fazer o esquema, foi desenhar, né? Porque eu vou te dizer assim, numa prova que tu pode usar a legislação, olhar a lei é fundamental, mas eu tenho que entender o conceito para depois olhar a lei. Porque se eu fico só lendo a questão e virando folha, não vai adiantar em nada, né? Eu tenho que ler, desenhar, entender o problema e perder tempo aqui, né? Perder tempo exatamente aqui. Entendendo quais são os conceitos, o que eu tenho que fazer, o que não tenho que fazer. Então tu fez isso numa folha. Segundo passo, que esse aqui é o nosso esquema, eu chamo isso de desenho da questão, né? Tu desenhou o que aconteceu. Segundo passo, vou apagar aqui, você deve fazer um formulário de peça. O que é o formulário de peça? É o local onde você vai colocar os tópicos principais da tua peça processual, que são as chaves de resposta, né? Então, os tópicos principais da tua peça processual. Então, tu pegou a peça, desenhou ela e entendeu o que tinha para fazer. Ou talvez não tenha entendido nada ainda, mas ao menos tu desenhou alguma coisa, né? Sabe desenhar e fazer o esquema da proposta de peça. Aí tu começa e faz um chamado formulário de peça. Claro que isso não é objeto da resposta. É só uma maneira para você induzir o estudo. Agora, na primeira aula, tu pode pensar assim, mas como é que eu vou decorar tudo isso que tem que fazer de formulário, de peça e tal? Tu vai ver que de tanto a gente treinar, são questões bem simples. Você vai colocando em ordem pontos fundamentais para a tua resposta.
Eu não recomendo que você faça rascunho para responder a peça processual, né? Se você fizer uma peça processual inteira a lápis e depois você vai passar na folha definitiva, você vai perder muito tempo, e um tempo que tu poderia ficar reservado para estudar, né? Para procurar matéria, procurar resposta, procurar fundamento legal. Então eu não acho assim vital você fazer um rascunho, né? Então eu acho importante você já passar para a escrita definitiva, atento a todas aquelas palavras-chave que você conseguiu entender. Claro que se eventualmente errar alguma coisa, a gente vai criar algumas técnicas também aqui para abrandar o teu erro, né? Mas não dá para deixar errado. Mas também, assim, alguns candidatos sempre falam, né? Ah, eu fiz rascunho, na hora de passar para o rascunho eu errei. Quer dizer, então não adiantou nada. Então, eu fui escrever uma palavra, estava nervoso, eu passei, porque não é fácil ficar copiando, né? Então, dentro desse sistema, acho importante resolver o formulário de peça. A primeira pergunta que a gente faz é a seguinte, ó, qual é a peça cabível? Que ela é fundamental, né? Normalmente aqui, e eu vou te dizer, na hora da tua prova, se tu mover uma peça errada, você vai rodar, né? Você vai tirar 0, porque aí nós não temos como salvar uma peça equivocada. Então, veja o problema desta tua fase. Não é que ela seja de um limite extremamente elevado, mas tu tem vários problemas para resolver. Primeiro tu tem que entender a peça. Depois tu tem que entender qual é o fundamento, o que tu vai colocar. Mas também tu tem que entender qual é a peça cabível para colocar, né? Como é que eu faço o direcionamento, daí que ela está fundamentada, né? Quais as matérias, então não é algo muito fácil. Por isso, se você não se organizar, você não passa. Você tem que fazer uma organização para responder. Primeiro critério, lê o problema e desenha um esquema para tu conseguir entender ele. Segundo passo, vai fazer um formulário de peça, se é caso de peça, né? Sendo peça processual, isso você já vai entender, né? Trabalha com juiz, eu não fui questionado para emitir um parecer se tem ICMS ou não, né? Eu fui questionado para ajuizar. Tanto que a última frase das provas, normalmente ela te indica a conduta processual a ser adotada. Aqui ela diz assim, a intimação e você deverá, como procurador do Estado, apresentar a medida judicial cabível. Então tá aí, né? É medida judicial, não é um parecer, né? Não é uma dissertação. Então, tudo isso é relevante, tá? Então vamos lá. Qual é a peça cabível? Já sei que é uma medida judicial. Dentro da medida judicial, eu tenho que entender qual é o ato judicial que eu tenho que atacar aqui. Algumas informações aqui são relevantes. Por exemplo, ó, quando uma questão induz assim, ó, protocole no último dia do prazo, normalmente é resposta ou recurso, porque resposta e recurso tem prazo. Normalmente está dentro dessa linha aí. Pode ser outra coisa, mas normalmente está colocado nessa estrutura. Outro elemento, eu sempre tenho que analisar o caminho processual. No desenho que a gente fez, a gente entendeu que tinha um caminho aqui. Qual era o caminho processual que nós adotamos? Bom, nós tivemos num primeiro momento uma petição de uma ação anulatória. Num segundo momento, nós tivemos uma manifestação da Fazenda, a produção de provas e uma sentença que determinou a decadência, julgando mérito, portanto. E eu tenho que me posicionar contrário a essa sentença. Se eu vou me posicionar contrário a essa sentença, cabe um recurso. Se é recurso, caberia recurso de apelação. E aí você tem que começar a utilizar o vade-mecum, né, como uma estrutura base aí da tua resposta, né? Então o vade-mecum é que vai te solicitar. Então, eu acho que é recurso, beleza. Então eu procuro lá no cardápio dos recursos, que é o 496, né? No Código de Processo Civil, ele vai te dizer quais seriam os recursos cabíveis, né? Aí lá no 496, tu vai encontrar, né? São cabíveis os seguintes recursos. Inciso 1, a apelação. Aí no 513, vai dizer, da sentença caberá a apelação. Então, o recurso cabível é a apelação, porque a peça processual é uma sentença, né? Então aqui, artigo 513, cabe o recurso de apelação. Bom, no segundo elemento, nós questionamos qual é o foro competente, né? Então, qual seria o foro competente para a propositura desta apelação? Aí também vai depender uma leitura. É importantíssimo você fazer uma leitura do texto
legal do CPC para entender o passo a passo, né? Então, o Código de Processo Civil ele estabelece no artigo 514 o seguinte, ó, a apelação interposta por petição dirigida ao juiz, né? Isso quer dizer que eu vou dirigir a apelação para o juiz. No nosso caso aqui, seria a primeira vara da Fazenda Pública. Certo? Primeira vara da Fazenda Pública do Foro da Comarca de Porto Alegre. Então, vou colocar assim, Porto Alegre RS. Tá? Então, esse é o nosso foro competente. Primeira vara da Fazenda Pública do Foro da Comarca de Porto Alegre. Vamos tentar entender o mais aqui. O que mais que a gente tem, né? Bom, aqui nós poderíamos identificar a ideia de eu vou endereçar a peça para o foro competente, que é a primeira vara, mas evidentemente quem vai julgar não será o juiz da primeira vara. Quem vai julgar a minha apelação vai ser o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Isso fica claro também, ó. 515, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. O próprio artigo 518, vai dizer, interposta a apelação, o juiz declarando os efeitos, mandará dar visto ao apelado para responder. Tem vários elementos que são colocados, né, dentro da estrutura da apelação. Então, nós só colocamos assim, ó, que o foro competente será a primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, né, e quem será competente para as razões vai ser o Tribunal de Justiça, mas o endereçamento, então, para a primeira vara da Fazenda Pública. O terceiro elemento aqui, a gente vai identificar basicamente quem é o apelante e quem é o apelado, porque já identificamos uma apelação. Bom, o apelante, Estado do Rio Grande do Sul, né? E o apelado será aí o nossa empresa aí, ou a empresa, né? Nossa não, né? Deles, né? A empresa Alfa Limitada, certo? Então essa é a ideia aí. Bom, beleza, só que está apertando o cerco, porque eu tenho que definir o que eu vou falar na minha apelação, né? E assim, a prática em termos de segunda fase e tal, tem demonstrado que na apelação você não pode, ou na peça, você não pode forçar muito, né? Então o que seria isso? Eu não posso dizer simplesmente assim, não decaiu. Eu tenho que demonstrar o porquê que teve ou não teve decadência, quais as aplicabilidades então colocadas. Não dá simplesmente para dizer não decaiu, ou é serviço ou não é e tal. Então vamos tentar entender. Primeiro aspecto, aqui nós colocamos, ou agora nós colocamos qual seria o fundamento legal da nossa peça, né? Quer dizer, aqui é bem extenso, o que a gente vai falar? Né? Quais são as bases que a gente vai colocar para entender, né? E para justificar a reforma ou a nulidade daquela sentença. O que nós poderíamos verificar aqui? Primeiro elemento, como fundamento legal, a gente sempre começa do mais brando, assim, né? Que é o artigo 513. Quer dizer, da sentença cabe apelação. Então, isso aí nós vamos colocar, né? Artigo 513 do Código de Processo Civil. O que acontece? Analisando o caso, eu tenho duas medidas que são fundamentais na minha apelação. Quais são as duas medidas? Primeiro aspecto, eu tenho que atacar o fato da decadência, que é uma matéria conhecida de ofício, né? Isso é fundamental. Eu tenho que afirmar que não decaiu ou que realmente decaiu, mas é muito pouco provável que eu vou ter que fazer uma peça contrária aos interesses do Estado, né? Realmente decaiu, nem vou propor a peça. Meu trabalho jurídico é uma frase, né? Não decaiu. Decaiu, não tenho o que fazer. Então, eu tenho que considerar a existência que vou ter que atacar de alguma forma a decadência. Segundo elemento que é também o fundamento legal é a exigência aqui de ICMS. Eu vou ter que dizer que isso aí é sim exigível o ICMS. Diante desse caso, é sustentável o meu auto de infração e deve ser julgado improcedente a ação anulatória. Essas são as duas bases que nós poderíamos colocar assim, ó, como fundamento legal da nossa peça, que são fundamentais em termos de quesitos a serem abordados pelo
examinador, certo? Vamos enfrentar num primeiro momento a questão da decadência, certo? Primeiro elemento, a questão da decadência. Eu coloquei aí no teu material, na página 2, começa aí então decadência no direito tributário, certo? Então começa aí como decadência no direito tributário. O que vai acontecer, quais são os tópicos importantes que a gente vai tramitar no âmbito da decadência? E vamos fazer então uma estrutura aí, um parênteses, né, dentro disso tudo, porque nós estamos agora analisando o fundamento legal desta peça processual e o porquê do entendimento que não é decadência. Então, só fecha aí no quadro aí para quem não copiou, né? Você tem peça cabível, apelação, foro competente, primeira vara da Fazenda Pública, apelante Estado, apelado alfa. Se eu estivesse na prova, eu colocaria agora, abriria outra folha para ver o que eu posso entender sobre decadência. Aqui eu vou apagar o quadro porque não dá para virar a folha do quadro aqui, né? Então, nós estamos basicamente aqui, ó, entendendo se nesse caso decaiu e eu posso cobrar ICMS. Primeiro aspecto que eu tenho que entender, se tem ou não tem decadência nesse caso específico aqui. Bom, a decadência, todo esse suporte que eu vou falar, ele tá no teu material a partir da página 2, tá? Então, no teu material, a partir da página 2, você tem ali, ó, decadência no direito tributário. Aí tem todos os aspectos relacionados. Página 2 e página 3 falam sobre decadência, tá? Então, só para a gente entender, a decadência no direito tributário, ela é forma extintiva do crédito tributário. Tá correto o juiz quando afirmou ali a incidência do artigo 65, inciso 5º do Código Tributário Nacional. Realmente está dentro de uma causa extintiva do crédito tributário. O prazo decadencial para o lançamento tributário, conforme prevê o Código Tributário Nacional, deixa eu pegar ele aqui para a gente conseguir visualizar tudo isso, né? Conforme prevê o Código Tributário Nacional, ele tem duas determinações específicas. Uma das determinações é o artigo 150, parágrafo 4º, que foi o artigo utilizado pelo juiz, né? Artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional, que vai trabalhar com a ideia dos tributos sujeitos a lançamento por homologação. Quando eu tenho aquela chamada homologação tácita. Por que homologação tácita? Porque diz o 150, parágrafo 4º, que eu teria 5 anos do fato gerador. Então vamos pensar, se o fato gerador, o FG, né, fato gerador, aconteceu aí em 2008 e basicamente de janeiro a junho de 2008, que foram as vendas da empresa, o fato gerador do ICMS seria aquela venda da empresa. Se eu contar do fato gerador, eu vou ter junho de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. E, em tese, o último mês, que é junho, né? Em junho de 2013, eu não poderia mais constituir o crédito tributário, em virtude da decadência, pelo artigo 150, parágrafo 4º, que foi utilizado pela sentença, certo? Que determinou aí essa anulação do crédito tributário. Bem, dentro desse sistema que está sendo narrado aqui, ele falou que o lançamento ocorreu em dezembro de 2013, né? Então, efetivamente, nesse aspecto, haveria a decadência. Qual é o problema? O problema é que é entendido que nos tributos em que eu tenho, isso já dá uma indução no próprio artigo 150, parágrafo 4º, porque o artigo 150, parágrafo 4º, ele faz uma ressalva, ele diz assim, ó, se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento, definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude e simulação.
dolo, fraude ou simulação ensejam a aplicabilidade ou afastamento do artigo 150. Somado a isso, a própria ideia, e aí é jurisprudencial, dos tributos em que não houve pagamento, então, ou ausência de pagamento, o STJ considera que para os tributos lançados por autolançamento, lançamento por homologação, em que eu tenho a figura do pagamento antecipado, mas que nesse caso não teve pagamento antecipado, e não havendo pagamento antecipado, que é o caso, porque ele não pagou nada de ICMS antecipadamente. Não foi feito nenhum tipo de pagamento antecipado. Então ele não fez pagamento antecipado, houve ausência de pagamento. Nessa hipótese, entende o STJ que não se aplica o artigo 150, parágrafo 4º, mas o artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Por quê? Os prazos decadenciais, via de regra, eles têm duas contagens, né? Ou seria do fato gerador pelo artigo 150, parágrafo 4º, ou seria do artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional, que é a regra do primeiro dia do exercício seguinte. Então, se nós pensarmos na seguinte estrutura, olha só, aí a doutrina divide, juntamente com a jurisprudência, na seguinte técnica. Se o tributo é lançado por homologação, de regra 150, parágrafo 4º, desde que não tenha ocorrido dolo, fraude ou simulação. O 173, inciso 1, ele se aplica para os tributos lançados de ofício, declaração e os tributos lançados por homologação, quando não houve pagamento antecipado e ocorreu dolo, fraude, simulação. No mínimo, no nosso caso concreto, nós temos ausência de pagamento antecipado. Como nós temos ausência de pagamento antecipado, a norma a ser estabelecida não é a do artigo 150, parágrafo 4º, mas sim do artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional, em que o prazo decadencial ele é contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o tributo poderia ter sido lançado. Vamos lá então. Na contagem eu tenho janeiro a junho de 2008. Qual é o dia em que o ano em que o tributo poderia ter sido lançado? O tributo pode ser lançado a partir da ocorrência do fato gerador. Então, o tributo este aqui poderia ser lançado em 2008. Isso quer dizer que o primeiro dia do exercício seguinte é 1º de janeiro de 2009. Aí eu faço o meu calendário. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. De 1º de janeiro de 2009 a 1º de janeiro de 2010 eu tive um ano. 2, 3, 4, 5. Isso quer dizer que 1º de janeiro de 2014 operou a decadência. 1º de janeiro de 2014 operou a decadência. Se o nosso tributo em questão foi lançado em dezembro de 2013, não está fluído o prazo decadencial. Isso quer dizer que a norma aplicada pelo juiz está equivocada. No caso concreto, ele não poderia aplicar o artigo 150, parágrafo 4º, mas sim o artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Isso por quê? E aí tu toma cuidado porque tu não pode contar nos dedos isso, certo? Tem que fazer desenho de prazo prescricional e decadencial. Porque se tu conta nos dedos, o primeiro dedo que tu levanta é o 2009. Porque está dizendo assim, o fato gerador 2008. Então tá, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Até 1º de janeiro de 2013. Errou. Por quê? Porque 2008 ocorreu o fato gerador. A norma do artigo 173 é o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o tributo poderia ter sido lançado. Então é 1º de janeiro de 2009. Sendo 1º de janeiro de 2009, eu vou levantar o meu primeiro dedo, se eu vou contar nos dedos, 2010.
E sabe qual é a dificuldade? A dificuldade é você entender que o fato gerador ocorreu em 2008 e o primeiro dedo que tu vai levantar é 2010. Aí tu já vai errar, por isso que é melhor desenhar, né? Então o lançamento ocorreu aqui e começa a fluir o prazo decadencial, ou o lançamento deveria ter ocorrido aqui, não ocorreu, né? E começa a contar do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetivado. Como é do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetivado, nós temos 1º de janeiro de 2009 como o início do prazo decadencial. E aí segue a contagem, né? Um ano, né? 2001 a 2010, então 2, 3, 4, 5. Quer dizer que 1º de janeiro de 2014 será operada a decadência. Em termos assim bem específicos, se a gente for perguntar, tá legal, mas até quando pode lançar esse tributo? Esse tributo poderia ter sido lançado até 31 de dezembro de 2014. Até 31 de dezembro, ou melhor, até 31 de dezembro de 2013. Porque o 1º de janeiro de 2014 a gente já consideraria como decadência do crédito tributário. Então, o tributo poderia ter sido lançado até 31 de dezembro de 2013. No caso concreto aqui, foi em dezembro, né? Ele não falou em que dia, mas sendo em dezembro está dentro do mês. Então, beleza, não efetivou a decadência. E veja, vamos reservar uma matéria aqui que é importante, que é o seguinte: o autor nem falou que decaiu o crédito tributário, ele falou que não era ICMS. O juiz que decidiu. E essa matéria é importante, ela não é recorrível, né? Eu afirmar o seguinte, esse fato em si, né? O autor nem falou e o juiz decidiu, né? Aplicou a decadência. Isso não é objeto de recurso, né? Porque o juiz ele não está atrelado ao direito invocado pela parte, né? É aquele brocardo, né? Dá-me o fato que eu lhe dou o direito. Quer dizer, né? Me conta o fato que eu aplico o direito. Narra o fato que eu te dou o direito. Isso quer dizer o quê? Ele narrou um fato e eu apliquei decadência. Ademais, a decadência é matéria que poderia ser conhecida de ofício, certo? Então, nesse aspecto, não estamos falando aí de execução fiscal, estamos falando de uma ação anulatória, então poderíamos verificar este elemento. Basicamente, aqui nós estaríamos informando ao juiz, como fundamento da inexistência do prazo decadencial, o artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional, certo? Então, na decadência, ficaríamos aí. Então, fecha aí no quadro, que eu vou apagar agora, só para a gente conceituar, né? Naqueles nossos fundamentos legais, eu colocaria o 156, inciso 5º, o 150, parágrafo 4º, pela não aplicabilidade, e o 173, inciso 1 do CTN, pela plena aplicabilidade dele, para afastar a decadência do crédito tributário, certo? Essa é a determinação colocada aí. Olha só, então vou apagar aqui. Na decadência, portanto, para atacar a hipótese decadencial, nós, na peça processual que vamos desenvolver, vamos falar do artigo 156, do artigo 150, parágrafo 4º, e principalmente da plena aplicabilidade do artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional, certo? Esse aqui, então, será o aplicável no âmbito da estrutura decadencial. Bem, outro aspecto relevante que nós temos que trabalhar é a figura do ICMS. Então, a figura do ICMS ela é importantíssima aqui. Por quê? Vamos tentar entender assim, ó. Ao afastar a decadência, nós temos que afirmar que o juiz já poderia entrar, ou melhor, o desembargador já poderia entrar e julgar a hipótese de exigência do ICMS, certo? Então, terminamos com decadência. Só antes de passar para o ICMS, pega a tua página 3, e daí a última ementa da página 3, eu coloco várias ementas aí no material, né? A última ementa é um julgado do desembargador Luiz Felipe Di Fini, né? Ele
sintetiza muito bem nessa ementa a matéria, diz assim, ó, a parte em negrito, tá? Última ementa da página 13, diz assim, ó, em se tratando de lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, a contagem do prazo de decadência para não homologar e efetuar lançamento de ofício, se houver pagamento antecipado, se inicia na data do fato gerador, que é o que o juiz aplicou no nosso caso hipotético, né? Salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Se houve dolo, fraude, simulação, ou se não houve pagamento antecipado, que é o nosso caso, aplica-se a regra geral do artigo 173, inciso 1, que seria, conta-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte, certo? Esta é a estrutura colocada aí. Bem, no que tange ao ICMS, aqui nós temos que enfrentar um caso importante, né? O nosso réu aí, o autor da ação, o apelado, ele invocou a aplicabilidade da Lei Complementar 116 de 2003, que lá no item 1.05, e aí quem tem, pega aí a Lei Complementar 116, né? Lei Complementar 116, ela indica aí em um dos seus incisos, ou melhor, em um dos itens do anexo a lei complementar, o item 1.05, né? O item 1.05 diz assim, ó, primeiro o item 1 de serviço de informática e congênero e o item 1.05, licenciamento ou cessão de direito de uso de programa, certo? Indicou esse critério de serviço. Só que este problema, ele trabalha com a ideia de que aquele software então desenvolvido, ele era padronizado. Se ele era padronizado e vendido em livrarias e lojas, quer dizer que ele não era feito sobre encomenda, como a loja até então vinha vendendo. Se ele fosse feito sobre encomenda, ele era um serviço. Mas como a empresa vendeu um software padronizado em livrarias e lojas, quer dizer, a jurisprudência tem a ideia de ser um software de prateleira. Então ela vendeu o software aí na prateleira, sem padronização, num critério impessoal. Quer dizer, é muito mais aqui a configuração de um produto, de uma mercadoria, do que tecnicamente um serviço. Então eu tenho que veicular a ideia de que isso seria verdadeiramente uma mercadoria e não simplesmente um serviço. Então ele não estaria enquadrado no critério tópico de ser um serviço pela Lei Complementar 116. Basicamente a gente pensa, olha, lamento muito, mas se ele pagou aí por 5 anos ISS, a empresa Alfa deve ajuizar uma restituição de indébito perante o município de Porto Alegre, mas perante o Estado do Rio Grande do Sul deveria pagar o ICMS. Isso por quê? Porque isso está no conceito de mercadoria. Vamos tentar entender um pouco, né, a ideia própria desse conceito de mercadoria. Esta tua resposta, ela passaria obrigatoriamente pela análise do conceito constitucional do ICMS. Um tópico importante é que o ICMS foi o tributo mais regulado pela Constituição Federal, né? Então tributo em espécie, né? Você tem aí no artigo 155, inciso 2, o conceito constitucional do ICMS. Então, sobre ICMS, nós colocaríamos inicialmente o artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal. Inicialmente seria esta a base aí, quer dizer, compete ao Estado e ao Distrito Federal instituir imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestação de serviço. Então é basicamente a circulação de mercadoria que está aí colocada no âmbito, né? Circulação de mercadoria que está colocada no âmbito do ICMS. Outro aspecto que eu poderia retratar aqui nessa nossa questão seria também a própria Lei Candir, né? Então, a Lei Complementar 87
de 96, né, vai estabelecer também um conceito constitucional, né, ou melhor, derivar do conceito constitucional, o que seria tecnicamente o ICMS. Né? E a Lei Candir vai nos dizer, né, que o ICMS, diz o artigo 2º, o imposto incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive fornecimento de alimentação. Inciso 2, prestação de serviço de transporte interestadual. 3, prestações onerosas de serviço de comunicação. 4, fornecimento de mercadoria com prestação de serviço não compreendidos na competência do município, né? E fornecimento de mercadorias com prestação de serviço sujeitos ao imposto sobre serviço de competência quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeito à incidência, né? Sujeitar a incidência do imposto estadual. O que representa isso? Na verdade, pela Lei Complementar 118, ou melhor, pela Lei Complementar 87 de 96, que é a Lei Candir, o artigo 2º faz a definição do conceito de ICMS. Poderíamos aqui aplicar o inciso 1, né? Certo? O inciso 1 seria aqui aplicável desta lei complementar. Claro que nós poderíamos entender, mas teve serviço, é que na verdade aqui ele não diz que teve serviço, né? Que teve obrigatoriamente serviço, falou que teve uma mercadoria vendida, que é o software de prateleira. Então nós estaríamos no 1552 e na Lei Complementar 87 de 96, no artigo 2º, inciso 1, tá? Só que nós teríamos também aqui uma diferenciação, só para aprofundar. Algumas situações você tem mercadoria e serviço. E algumas situações você tem tributação da mercadoria por ICMS e tributação do serviço por ISS. Então veja que estou analisando a Lei Complementar 87 de 96, que vai dizer o imposto incide sobre, aí diz inciso 1, operações relativas à circulação de mercadorias, beleza. 2, e aí inclui bar, né, fornecimento de alimentação. 2, prestação de transporte, não é o caso. 3, de serviço de comunicação, também não é o caso. Inciso 4, fornecimento de mercadorias com prestação de serviço, não compreendidos na competência tributária dos municípios. Quando eu vou fornecer uma mercadoria e aquele serviço não está tributado pelo município, o valor da mercadoria engloba o serviço, absorve o valor do serviço, como é o caso, por exemplo, do 10% do garçom, que está dentro da base de cálculo do ICMS, ou deveria estar. Por quê? Porque está compreendido no ambiente da mercadoria. Agora, quando a Lei Complementar 116 diz que eu vou fazer uma operação que envolve mercadoria e serviço, e para fornecer a mercadoria eu preciso daquele serviço, só que o serviço está tributado e está dito que haverá tributação em separado pela própria Lei Complementar 116. Vamos dar uma olhada, olha só. Pega a Lei Complementar 116 e aí lá na Lei Complementar 116, na estrutura base, tá, da lista anexa, né, a lei complementar, tem alguns itens que você vai ter que ter dois tipos de tributação. Então veja assim, ó, olha só, lá nos itens, né, da Lei Complementar 116, do anexo dela, diz no item 14, por exemplo, serviços em relação a terceiros. Olha só, o 14.1 vai dizer lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga, recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto. Aí entre parênteses diz assim, ó, exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitas ao ICMS. Isso aqui é muito comum de cair, porque é a revisão, né? A revisão do meu veículo. Aí eu vou levar meu veículo para a revisão. Eles vão fazer o seguinte, ó, vai ter a troca do filtro de óleo, troca do óleo, do filtro e de demais peças. Legal.
pelo item 14.1, a mão de obra utilizada é tributada pelo ISS e as peças pelo ICMS. Então, numa revisão, eu vou ter duas notas fiscais. Uma que é de ICMS pelas peças vendidas e outra de ISS, que é pela mão de obra para a instalação daquelas peças. Nesse caso, a lei complementar faz a divisão. Agora, se eu tenho uma mercadoria que engloba um serviço e aquele serviço não é tributado pelo município, o valor do serviço é base de cálculo do ICMS. Está no conceito geral de mercadoria, certo? Está no conceito geral de mercadoria. Bom, tá legal. A gente falou tudo isso só para sustentar o porquê que aqui nós estamos em mercadoria. Aqui seria interessante você fazer e retratar um conceito constitucional do ICMS. Quer dizer, entender o que é verdadeiramente uma circulação de mercadoria. No mínimo, você teria que enfrentar aqui dois tipos de conceitos: a palavra circulação e a palavra mercadoria. Por quê? A circulação da mercadoria, ela não é somente aquela circulação física, ela é uma circulação no ambiente de troca de titularidade. Quer dizer, a gente afirma que a circulação, ela é sobretudo pautada num título jurídico. Alguns doutrinadores falam assim, ó, econômica jurídica, que envolva, sobretudo, troca de titularidade. Só tem circulação quando troca titularidade da mercadoria. Então, aqui no caso concreto, quando a nossa empresa Alfa Limitada vendeu o produto, se ela vendeu é porque trocou titularidade. Ao vender esse produto, haveria a incidência do ICMS. Vendeu o produto, trocou titularidade. Uma circulação econômica jurídica, uma circulação pautada num título jurídico, cujo principal fundamento é a troca de titularidade. Certo? Troca de titularidade desta circulação econômica jurídica. Eu coloquei no teu material mais ou menos essa estrutura, né? O conceito de mercadoria, ele é bem importante também. O teu material tem na página 4, né? O conceito de mercadoria, ele é fundamental aqui. Por quê? Mercadoria está posta basicamente ao ato de venda, a um ato mercantil, que pelo ICMS exige habitualidade para ser realizado, né? Habitualidade. Quer dizer, a empresa fazia o quê? Isso foi um ato eventual dela ou praticamente ela vive da venda de produtos de informática? Ela vive de serviço, ela vive da informática. Então isso é sim uma circulação de mercadoria. Ela fez no intuito lucrativo, ela fez com objetivo lucrativo, colocando aquele software de prateleira como venda, numa típica operação mercantil, em ato de habitualidade. Portanto, nós estamos dentro de uma típica circulação de mercadoria a ensejar a tributação. Veja que na página 4, eu coloquei para vocês, né, a estrutura assim, de uma definição. Ela está como base assim, um doutrinador que é clássico, né, que é o José Eduardo Soares de Mello. Ele diz assim, ó, tá aí na tua página 4, tá? Diz assim, ó, operações são atos jurídicos. Operação é qualquer ato voluntário que impulsione mercadorias da fonte de produção até o consumo, tenha ou não natureza de negócio jurídico. Circulação é a passagem das mercadorias de uma pessoa para outra, sobre o manto de um título jurídico, equivale a declarar a sombra de um ato nominado ou inominado. Movimentação com mudança de
patrimônio. Aí, Geraldo Talibli e Kleber Giardino diz assim, ó, circular significa mudar de titular. Já colocamos, ó, troca de titularidade. Quer dizer, por exemplo, um comodato, matéria sumulada. Comodato não dá ensejo a ICMS. A leasing, por exemplo, tão somente, ou melhor, saída física não é troca de titularidade. Existe uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante do STF 32, né, vai nos dizer: o ICMS não incide sobre a alienação de salvados de sinistros pelas seguradoras. O que é o salvado de sinistro? É quando a seguradora vai lá e recupera o carro. E como ela já pagou o valor, ela fica com o automóvel. E ela vai vender. E sobre essa venda não é mercadoria, porque não é da habitualidade dela, não é tipicamente atividade da seguradora fazer isso. Certo? Então essa é a ideia. Por isso haveria incidência de ICMS. Bem, aprofundando um pouco mais esse conceito, né, para a gente ir para a parte final da nossa peça processual, o teu examinador, ele também utiliza alguns conceitos. Eu só não coloquei nesse teu material os conceitos dele, porque ficaria muito extenso, mas só para você entender. Nessa obra dele, então, a Constituição Tributária Interpretada, do Andrei Veloso, ele nos diz assim, ó, conceito de circulação. Primeira ideia aqui do conceito de circulação. Ele diz assim, ó, na página 430, ó, o termo circulação foi empregado pela Constituição Federal em 88, tanto no sentido de circulação jurídica, transferência de propriedade, quanto circulação física ou puramente econômica. Ambas devem estar presentes para legitimar a cobrança do ICMS. Isoladamente consideradas são condições necessárias, mas não suficientes para tal desiderato. Ele fala, portanto, da troca de titularidade com circulação física e econômica, certo? Que é a ideia aqui, ó, econômica jurídica, troca de titularidade, troca do título jurídico. Se qualquer uma delas estiver ausente, a exigência será ilegítima por carência de competência. Sem circulação jurídica, isto é, sem transferência de propriedade, que nós colocamos aqui, ó, troca de titularidade, né? É indevida a incidência do ICMS. Nesse sentido, é clássica a lição de Baleiro, né? Leomar Baleiro, no sentido de que não enseja cobrança ICMS a simples deslocação da mercadoria para fora do estabelecimento, permanecendo a propriedade e posse direta do contribuinte, seja para depósito, custódia, penhor, comodato, como nós temos matéria sumulada, né? Ou reparos. Igualmente indevida, diz o teu examinador, né, é a exigência do imposto sem a circulação física, o que caracteriza a adoção de uma hipótese ficta de incidência, nitidamente contrária à Constituição. Aí diz assim, ó, por isso não enseja cobrança de ICMS. Exemplos, ó, deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos de uma mesma empresa, saída física de máquinas a título de comodato, integração ao ativo fixo da empresa. Tudo isso está no teu material também, tá? Depois ele conceitua mercadoria, como nós colocamos aqui agora, o critério de mercadoria. Ele diz assim, ó, o termo mercadoria, diz o teu examinador, é o nome que se dá ao objeto da atividade comercial. Mercadoria, portanto, é um bem destinado à atividade comercial enquanto seu objeto. Mais precisamente, trata-se de bem destinado à venda, colocamos aqui, ó, ou à revenda, no objeto de uma atividade mercantil, colocamos aqui também. As mercadorias não se singularizam por propriedades peculiares próprias das coisas. O que há, de conseguinte, um mesmo bem, uma mesa, por exemplo, pode ser mercadoria ou não. É mercadoria quando está exposto à venda por um estabelecimento comercial. Logo que é adquirido pelo consumidor final para uso particular ou até mesmo profissional, deixa de sê-lo, tornando-se um mero bem de consumo. Então, não existem bens, assim ele coloca, ontologicamente, né, por sua natureza, mercadorias. Né, vai depender da destinação que é dado, então, dentro desse elemento. E aí depois ele termina com a habitualidade, só para a gente fundamentar o que
nós colocamos, né? Então diz assim, ó, dissemos há pouco ser viável a cobrança ICMS das empresas que fabricam imóveis para vendê-los, haja vista promoverem a circulação de mercadorias. No entanto, se uma pessoa ou empresa dedicada à mercancia alienar imóvel seu, não se sujeitará ao imposto, salvo se tal operação qualificar como um ato de comércio. Com efeito, os bens alienados de forma ocasional não constituem mercadorias, mesmo que o alienante seja um comerciante, que são aqueles bens que não estão eventualmente colocados. Claro que aqui nós temos um ato de mercadoria, um ato de habitualidade, porque a empresa ela é do ramo de informática, então deveria ter essa estrutura. Aí diz assim, ó... a habitualidade da alienação, portanto, não basta para autorizar a incidência do ICMS. É mister que a operação tenha intenção comercial, caracterizando como um ato mercantil, como nós colocamos aqui, certo? Então aqui eu estava lendo, é basicamente a página 430 a 434 do livro aí do teu examinador, né? Que é a Constituição Tributária Interpretada. Só para a gente fundamentar um pouco mais esse critério aí, certo? Vamos voltar um pouquinho para aquilo que nós havíamos iniciado, né? Então falamos que é um software de prateleira, não se aplica, portanto, a Lei Complementar 116, é uma mercadoria e os artigos que nós vamos colocar, né, além do conceito constitucional do ICMS, seria a ideia do artigo 155, inciso 2, e o conceito de circulação e mercadoria. Certo? E aí fechamos uma parte da fundamentação legal. Uma parte desta fundamentação legal. Então vamos lá para retomar o que nós estamos colocando em termos de formulário da nossa peça processual. Lembra que nós colocamos assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Lembre que nós colocamos assim, ó. Nós começamos identificando a peça cabível, né? Peça cabível, portanto, a apelação, e aí nós temos a fundamentação disso pelo artigo 513 do Código de Processo Civil. Depois, no tópico 2, nós colocamos a ideia da existência aí de um foro competente. E aqui no foro competente nós falamos da primeira vara da Fazenda Pública, Porto Alegre RS, né, e o julgamento pelo TJRS. Depois nós falamos do apelante, que seria o Estado do Rio Grande do Sul, e o apelado, que seria a Alfa Limitada. Depois nós entramos no tópico fundamento legal, aí nós paramos, né? Bom, o fundamento legal nós já vimos o artigo 513 do Código de Processo Civil, certo? 513, que é a base da apelação. Sobre a matéria de decadência, nós vimos que nós teríamos que enfrentar o artigo 156, inciso 5º do CTN, o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, que foi objeto, né, da sentença, e também o artigo 173, inciso 1 do CTN. Do Código Tributário Nacional. Depois, sobre a matéria de incidência do ICMS, o artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal e a Lei Complementar 87 de 96, em seu artigo 2º, inciso 1. Certo? Aqui caberia também afirmar que não se trata, portanto, né, negar a incidência da Lei Complementar 116 de 2003
no item 1.05, mas esse é dado pela própria questão, né? E a base disso tudo é o conceito, né, de circulação de mercadoria. Circulação e conceituar não um serviço, mas sim uma mercadoria. Esse é o sistema base aí colocado, certo? Nós temos alguns outros problemas aqui. Na verdade, assim, ó, o tribunal ele poderia analisar o caso do ICMS se sequer a sentença retratou, né? Aí nós temos o próprio Código de Processo Civil autorizando, né? O Código de Processo Civil, ele autoriza estas determinações aí colocadas, né, que seriam importantes para a gente entender, porque olha só, o 513 ele começa na apelação e o 515 vai dizer assim, ó, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Parágrafo 1º. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões citadas e discutidas, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro. Então, eu posso discutir toda a matéria. Isso é base aqui, ó, da apelação. Ainda que a sentença não tenha julgado, foi uma matéria importante. E também, por uma analogia, eu poderia aplicar a teoria da causa madura, dizendo para o tribunal, afastando a decadência desde já julgar a lide. Porque, embora o texto legal do 515, parágrafo 3º, fale em extinção sem mérito e decadência é com mérito, os tribunais vêm reconhecendo que no caso de ser julgado extinto sem resolução, com resolução de mérito por decadência ou prescrição, estando a causa pronta para julgamento, poderia aplicar a teoria da causa madura. Teoria da causa madura que implicaria afirmar que o tribunal, afastando a decadência, já pudesse julgar eventualmente aí o mérito daquela demanda, afirmando então a improcedência por plena aplicabilidade do ICMS, afastando o auto de infração então interposto, certo? Essa é a categoria aí colocada. Bem, alguns outros fundamentos legais você poderia aplicar aqui. A gente vai colocar isso ao longo da peça, né? Como, por exemplo, a prova do mandato, né, da procuração, né? Citando lá o artigo 12. Se tratando de pessoa jurídica de direito interno, né, público de direito interno, está lá no artigo 41. Né? A ausência, a desnecessidade do preparo, né, que está no 511. Tem um artigo só importante aí, a gente não vai ter na legislação, eu até fiz essa determinação aí no teu material. Pega o teu material na página 16, por favor. Teu material lá na página 16. Nós temos uma lei estadual, que é a Lei 10.298, de 94, lá no artigo 5º, ela está na última folha do teu material, tá? Lei 10.298, de 94, no artigo 5º. Guarda relação com os honorários advocatícios que têm que ser destinados para o Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado, né? Então, os honorários, eles não vão diretamente ao procurador nem ao Estado, né? É para um fundo. O nome desse fundo é Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado. É a mesma lei que instituiu o Fundo para Reaparelhamento da Defensoria Pública, que também sofre o mesmo problema, e aqui, ou tem, né, a mesma peculiaridade, certo? Então essa é a ideia, está aí no teu material. Bom, ele pergunta também na estrutura aí da peça, né, qual seria tecnicamente o prazo, né? Nós poderíamos até pensar assim, em termos de recurso, eu teria que verificar se tem antecipação de tutela recursal, porque até poderia pedir uma decisão monocrática. No caso concreto aqui não se revela, né? Porque entrou com uma ação umatória, não falou se tem depósito ou não, em tese o crédito tributário está sendo exigido, né? Está em plena exigência. Então nós vamos agora para
entender, né, a estrutura do prazo, do último dia do prazo. Bom, o último dia do prazo ele passa, sobretudo, pelo artigo 188, né? Contam-se em quádruplos prazos para contestar e em dobro para recorrer quando for fazenda pública. Então eu tenho prazo em dobro, se pede e se está pedindo o último dia do prazo, eu tenho que partir desta contagem aí do último dia do prazo, né? Sabendo aplicar o último dia do prazo. Aí nós temos a seguinte informação, ó. Foi publicado no dia 3, tem que fazer um calendáriozinho teu, né? De fevereiro, certo? Que era uma terça. Foi intimado. Isso quer dizer que no dia 4 foi o primeiro dia. Aí você tem que fazer o teu calendário e contar 15 dias vezes 2, 30 dias. Né? Então você faz 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai doer o braço um pouco, mas acerta a questão, né? E é importante. 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26... 27, e aí o mês de fevereiro tem até 28, tem um tópico importante aqui para você ressaltar, que o mês de fevereiro ele é um pouco mais notório, né? Mas você sempre fica na dúvida entre dia 30 e dia 31, né? Se é mês cheio ou mês vazio. Dá para já uma técnica não tem nada a ver com critério jurídico, uma técnica para concurso, tá? Você une as duas mãos assim, se tá para cima é mês cheio e para baixo é mês vazio, né? Então você faz assim, ó, aí é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. O julho e o agosto tem 31, ó. Entendeu? Porque eles estão os dois para cima ali. Então, quando tá para cima, você começa por janeiro, é mês cheio. Claro que aqui o fevereiro a gente sabe que é 28, mas, por exemplo, abril, maio, junho, julho, você tem que passar por esse elemento, tem que juntar assim, né? Meio loucura assim, mas é a forma, porque para cima é mês cheio e para baixo é mês vazio. Tá? Então, aí, março, né? Então... Aí tu faz aí o calendário e depois conta 30 dias. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então em tese ficamos com o dia 5 de março. Certo? Em tese, dia 5 de março. Por que nós falamos em tese? Porque em tese a gente está pensando aqui, né, que se ele me falou que seria terça-feira, esse aqui é quarta, né? Eu tenho que contar os dias da semana também, né? Então quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, 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 quarta, quinta. Então é numa quinta-feira, em tese tá legal. Se a questão não falar nada, eu vou aplicar como dia útil. Claro que depois eu tenho até que verificar se é feriado ou não, né? Então deveria verificar aí se tem feriado ou se não tem feriado. A questão deveria dar. Agora, por exemplo... Normalmente as questões colocam, mas eu tenho que tomar um cuidado, porque às vezes, por exemplo, dia 7 de setembro ou 20 de setembro, não dá para dizer que eu não tenho conhecimento, eu não sabia que era feriado. Também não é uma questão extremamente relevante, pode ser levada como um quesito para a contagem do prazo. Então, somente aí dentro dessa categoria, certo? Então, esses seriam aí os tópicos que nós partiríamos aí para a nossa resposta, né? Só fecha aqui no quadro, né? Nós temos então os principais elementos. Claro que ao agregar aí nós poderíamos ao longo da peça acrescentar outras coisas, né? Que assim a gente vai reduzir, né? Vamos elaborar. Então agora a gente vai fazer um breve intervalo, né? E depois desse intervalo a gente volta para fazer diretamente a peça processual com todos os elementos possíveis, certo? Então até mais.